Essa é uma cozinha bem ampla, tanto os pais quanto os dois filhos cozinham, então é uma família que gosta, né, de se reunir. Quando nós pensamos no que eles tinham como um programa de necessidades da família, a gente fez o principal ajuste que fez toda a diferença, que foi trazer linearidade através da ilha, para que eles tivessem mais espaço na hora dos preparos dos alimentos, tudo, e também para alocar mais pessoas em volta dessa ilha e deixasse tanto essa bancada como essa inteira, inclusive sob o buffet, para uso do dia a dia, né? E falando um pouquinho do estilo, né, dessa cozinha, é uma casa que ela já está construída há mais de 15 anos, então a gente queria uma reforma que se adequasse ao estilo de hoje sem fugir do que já era o padrão da casa. Como os clientes gostam muito de tecnologia, eles estão sempre buscando coisas novas, a gente partiu para a linha contemporânea. Por isso que nós optamos por uma cozinha com a base branca, primeiro por conta do estilo, mas também por conta daquela sensação de amplitude, de deixar um lugar mais claro, né? Nessa estante a gente trabalhou com o jatobá. Então, na realidade, nós só temos aqui dois tipos de laminado de MDF, que é o branco e o jatobá. O jatobá está presente também em outros elementos, não só nessa estante que eu queria falar mais daqui a pouquinho, mas também ela está presente em todo o painel dessa parede, que é o painel da TV, e também da porta que dá acesso à sala de jantar. Aqui a gente tem, né, essa porta maravilhosa, ela abre e aí você consegue acessar o jantar. A gente pode deixar esse acesso integrado ou isolado. A gente deixou o vidro por conta de entrada de luz natural. Então nós temos duas janelas, temos essa porta de correr de vidro que dá acesso à área de lazer. Outro item que eles tinham pedido para nós foi a torre de forno quente e também o espaço do café da manhã, né, das coisas do café do dia a dia. Então aqui a gente trabalhou com os fornos, né, o micro-ondas e o forno embutidos, também de ótima qualidade, né, foram escolhidos os produtos da Eletromec. A geladeira, a gente mudou ela também, o layout desse espaço, porque ela ficava num outro lugar e ela travava um pouco da circulação. Então a nossa escolha foi que ela começasse bem aqui, né, nesse corredor, para que ela não atrapalhasse, não travasse, tanto esteticamente quanto em questão de circulação. Tudo que é relacionado à cozinha eles têm e é tudo muito bonito. Então, desde um saleiro, um pimenteiro diferente, né? Esses daqui, por exemplo, são da Le Creuset, até uma coleção de livros da Rita Lobo, do Olivier. Por isso que a gente pensou num elemento, entre aspas, escultural, que foram todas essas prateleiras de fora a fora, inclusive abraçando as janelas, que serviriam primeiro para esse uso do dia a dia, então locar mesmo os itens, né, que a gente tem de fácil acesso, ao invés deles ficarem fechados num armário, onde a gente tem que abrir e fechar o tempo todo, a gente deixa de uma forma bonita, agradável, tudo aqui exposto. A gente foi vendo que os móveis soltos, nesse caso, travaria a circulação. Então, por isso, a gente pensou como colocar os cristais, as coisas que eles têm, né, que seria a função de uma cristaleira, por exemplo, de uma forma que ficasse bonito, mas que também não atrapalhasse o dia a dia, né? Até porque são coisas que eles não queriam que ficassem expostas. Então, por isso, a gente desenhou esse buffet em vidro canelado, com portas de abrir, e o vidro que não mostra o que tem lá dentro. Então, ele traz essa leveza, essa delicadeza, sem deixar nada exposto. Por se tratar de uma cozinha bem generosa, aqui a escolha foram duas cubas. Então, elas são integradas e a cliente, inclusive, escolheu que fossem duas torneiras diferentes para esse uso. Por se tratar de uma linha contemporânea, a nossa escolha foi de fazer o alinhamento dessa cuba com a própria pedra. E aqui nós temos a calha úmida, que é uma calha onde a gente, na realidade, ela serve como escorredor. Como a gente tem um espaço generoso para a bancada de trabalho, a gente poderia colocar uma calha que de fato
abrigasse toda aquela louça da manhã, do almoço, né? Outro cuidado que nós tivemos foram nos detalhes. O encontro da esquadria da janela, ela faceia com o MDF e com a pedra. Então tudo isso fica faceando, né, no mesmo alinhamento. A gente não tem aquele rompimento de profundidades. São coisas que a gente acha que não faz diferença, mas quando a gente olha visualmente, a gente vê uma uniformidade. Os detalhes estão em ordem. Tudo está encaixadinho no seu perfeito estado. Não são as coisas grandes que fazem a diferença, mas são esses pequenos ajustes. Nossa, foi um prazer pensar nesse projeto. É uma família muito querida por mim, pelo meu pai. E o mais importante é quando acontecem esse tipo de situações. Para nós arquitetos, o que dá mais prazer é quando a gente escuta uma história e a gente sabe que aquela história, aquelas características são exatamente daquela família. Acho que o maior objetivo nosso foi alcançado, que é o quê? É materializar, através da arquitetura, a criação de novas memórias para as pessoas que vão usar esse local.